gente, a gente vai falar ainda sobre a noite do Yamal. Meu Deus do céu, o que é esse moleque jogando? 17 anos. Mas antes disso, ô Mauro César Pereira, a Justiça do Distrito Federal negou, nessa quarta-feira, pedido de parentes do Bruno Henrique para decretar sigilo na investigação que apura se o atacante do Flamengo beneficiou apostadores ao tomar um cartão amarelo em jogo contra o Santos no Brasileiro de 2023. Além disso, o juiz, também autorizou a Polícia Federal a compartilhar as provas colhidas até agora com o Superior Tribunal de Justiça Desportiva. O órgão desportivo pode instaurar um novo inquérito contra o atleta. A Justiça do Distrito Federal ainda rejeitou um pedido do atacante Bruno Henrique para que reconsiderasse uma decisão anterior, em que havia autorizado o compartilhamento das mesmas provas com a CPI da manipulação de jogos e apostas esportivas, instalada no Senado. Por fim, o juiz determinou a Blaze, uma das operadoras que teria recebido apostas no cartão do Bruno Henrique, que forneça dados relacionados a 4 dos indiciados pela Polícia Federal. A casa é citada em conversas extraídas dos celulares dos investigados, mas não tinha compartilhado as informações pedidas pelos investigadores. Apesar do indiciamento, o Flamengo decidiu não afastar Bruno Henrique do elenco. Ele deve ser titular no jogo de hoje contra o Botafogo da Paraíba, pela Copa do Brasil. Ou seja, Mauro César Pereira, a situação vai se complicando cada vez mais para o Bruno Henrique, e é mais um daqueles casos que a gente diz, como a gente já falou do Paquetá, Mauro, do Luiz Henrique. Se for provado envolvimento num esquema de manipulação de resultado em aposta esportiva, é mais um caso de muita falta de inteligência de um jogador, Mauro, que a gente tem que lembrar. Renovou com o Flamengo mais 3 anos de contrato para ganhar R$2 milhões por mês. Com 33 anos, ele fez o melhor contrato da vida dele. Seria muito pouco inteligente se provado um envolvimento do Bruno Henrique, Mauro César Pereira? E o cerco está se fechando para ele. Assim, eu vejo esse episódio não como... Assim, não estou inocentando ninguém, nem acusando. Não cabe a mim inocentar nem acusar. Mas não vejo como se fosse uma grande operação, um esquema. É mais uma tolice cometida no âmbito familiar, se for realmente aquilo que está se apresentando. De você compartilhar informações para parentes fazerem apostas ali e ganharem com isso. Se comprovar, ele vai ter que pagar por isso, ele vai ser punido, ele pode ser punido na justiça comum e pode ser punido na justiça desportiva. O atleta tem que saber disso. Eu acho que o caso do Bruno Henrique, como aconteceu antes com o Paquetá, Luiz Henrique, são casos assim que devem servir para que os jogadores de futebol entendam que não dá para ficar compartilhando esse tipo de informação, falando sobre aposta esportiva com parente, com amigo, com ninguém. Esse assunto é assunto proibido. Assunto proibido. Sabe? Não existe. Tem que ser assim. Esse assunto não entra, não falo. Mas vai tomar um cartão. Esse é um assunto sigiloso dele com o técnico, com a comissão técnica, se ele vai tomar cartão, se não vai tomar cartão. Isso não pode ser tratado dessa forma, não. Acabou. Mas sempre foi assim, agora não é mais. Agora não é mais. Mas as apostas e tal. Pois é, as apostas ajudam a pagar. Os sites de apostas ajudam a pagar o salário dos jogadores de futebol, Então, não dá para ter só o bônus, Tem um ônus. O ônus é o quê? Essa responsabilidade. Enfim, tudo me parece uma grande tolice, assim, um erro absurdo, e se for provado, não tem perdão, fazer o quê? É com ele, com qualquer um. Isso, Marcos André? É tipo assim, é o típico jogador, como a gente falou do Paquetá, que se for provado envolvimento, ele vai servir de exemplo. Jogador do Flamengo, maior torcida do Brasil, multicampeão, jogador que já foi convocado para a seleção brasileira, um dos jogadores com mais dimensão aí no futebol nacional hoje, porque é o cara, dessa geração do Flamengo, ainda mais com o Gabigol
tendo queimado sua idolatria, o Bruno Henrique se tornou o maior nome ao lado do Arrascaeta, dessa geração que vem desde 2019, né? Conquistando tudo no time. Se for verdade, é o paraíso para a CBF, para os tribunais, para o futebol mundial, para ser feito como exemplo. É tipo assim, se isso for provado, é muita falta de inteligência, Vamp. Ô Tico, as bets, né, para se regularizar aqui no país, tiveram que pagar para o governo uma moeda boa, né? Para deixar aquelas bets pagando os impostos, tudo. Então, elas mesmas querem provar que elas estão sendo lesadas, né? Quando tem, que nem a gente vê aí, as apostas aí que estava tendo em Série D, campeonato da terceira divisão, estadual de segunda divisão, que saiu aí, né? As bets querem mostrar que elas pagam e quem faz os esquemas são os cambistas com atletas. Lá, você vê lá na Inglaterra, na Premier League, foi o próprio site de aposta que patrocina o West Ham que denunciou o Paquetá, né? A gente fica aí só no aguardo, né? Que isso é uma coisa de responsabilidade da polícia, né? E depois tem a justiça para ver se é verdade ou não. Então, eu prefiro ficar até em cima do muro mesmo, porque eu não sei. Eu tô vendo aí outras coisas aí, tá lá. O Paquetá tá sendo julgado também. Então a gente tem que esperar para depois não estar falando merda. Não, Vamp, eu concordo. Só que como tá tendo a investigação, não foi autorizado o sigilo, né, das trocas de mensagens, de tudo, a gente tem que falar sobre o assunto, óbvio, a gente tem que trazer a informação. E aí ninguém aqui tá julgando, claro, ninguém tá condenando. Agora, se isso for verdade, é muita burrice, primeiro, e vai servir de exemplo, vai ser. Eles estão loucos para pegar exemplos, para deixar claro, ó, se alguém demole, porque é uma coisa muito importante. Isso tira a credibilidade do futebol brasileiro e mundial, quando acontece. Agora, é aquilo que o Mauro falou, e a gente já deixou claro aqui várias vezes, contanto que teve várias pessoas. Ah, Pilhado tá defendendo? Tô defendendo. Nessa situação, as casas são vítimas. Hoje é um negócio regularizado, hoje é um negócio que praticamente sustenta o futebol mundial. O futebol brasileiro sustenta, tá? Todos os clubes têm como patrocinador master casa de aposta esportiva. Todas as ligas têm como principais patrocinadores casa de aposta esportiva. Então, eles movimentam as grandes competições. E hoje é um negócio regularizado. Agora, a picaretagem, a safadeza é de quem quer fazer esquema, que tem quadrilhas para isso, para manipular resultado. É como disse aqui o Mauro César Pereira. Agora, em casos como esse, claro, a desonestidade ela tem que sempre ser criticada, tá? Quando ela acontece. Mas em casos de jogadores que foram comprovados envolvimentos, né, e já foram alguns aí no mundo, que jogam em grandes ligas e em grandes clubes, aí é muito pouco inteligente, porque os caras ganham altíssimos salários. Altíssimos salários. Então, ô Bruno Prado, se tiver qualquer envolvimento, é o típico caso que vai ser pego com rigor para virar lição, né, Bruno? Para virar aí um recado para os outros jogadores. E se for tudo comprovado, ele vai ter o direito de se defender, mas porque é uma coisa que tem que ser punida com rigor, se comprovar tudo o que acontecer, tudo se de fato aconteceu o que está sendo investigado, né, se for tudo comprovado, porque essa questão das apostas é uma coisa ainda muito nova no futebol, é uma coisa recente. Entrou com muita força, como você falou, hoje patrocina praticamente todos os clubes da Série A do brasileiro. Eu vi outro dia até sobre isso, só o Mirassol e o Bragantino não tem o patrocinador master de casa de aposta, né? O Bragantino tem a Red Bull, é o dono, então a própria empresa coloca o patrocinador master, e o Mirassol é uma empresa, se eu não me engano, da região mesmo que patrocina o Mirassol. Os outros 18 todos são patrocinados por casa de apostas, como vários times da Série B, até da Série C do Campeonato Brasileiro. E é uma coisa que chegou agora, que a regulamentação aconteceu há pouco tempo, então ainda é uma novidade,
mas precisa, os órgãos responsáveis pelo futebol, justiça esportiva, a CBF aqui, Comebol, FIFA, UEFA, precisam deixar claro que o jogador ele tem que cumprir algumas regras, né? O jogador não pode apostar, o jogador obviamente não pode forçar cartão para favorecer apostador, mas nem essa, assim, o cara, eu sou um jogador de futebol, eu gosto de apostar. Infelizmente ele não vai poder, assim, não tem nada de errado em relação à justiça, o cara pode apostar, é regulamentado, o cara pode entrar no site e apostar, mas como ele é um jogador de futebol, ele não pode, porque ele participa do jogo, ele participa do jogo de futebol, então uma questão nova que os jogadores vão ter que se adaptar. E tem que ser rigoroso, porque senão você abre um caminho muito grande para que jogador manipule jogo, para que force cartão. Aí você pode chegar num limite também do cara entregar jogo porque favorece algum apostador, porque ele vai ganhar muito com isso. Então, antes que as coisas fiquem ainda mais complicadas, né, que chegue a um ponto de que você possa ter você possa mudar resultados, né? Não posso afirmar que isso já aconteceu ou que tentaram fazer isso, a gente ainda não tem nenhuma comprovação, a gente tem essa coisa, tomou um cartão, que já é grave, mas se não cortar logo de cara, isso pode se tornar uma coisa muito complicada, que pode ferir gravemente a credibilidade do jogo, do esporte. Isso já aconteceu no tênis, já aconteceu em outros esportes, e tem que deixar bem claro que o jogador de futebol ele vai ter que seguir algumas regras de conduta, porque eles participam diretamente do jogo e as pessoas apostam no jogo que ele participa. Então ele não pode fazer as mesmas coisas que outras pessoas fazem, e tem que deixar bem claro que quem tentar manipular jogo vai ser punido de maneira severa. Né? É uma situação que a gente tem que falar sempre. Os jogadores precisam prestar atenção. Claro, tem que ser eles têm que ser educados para isso? Tem que ser educados para isso. Mas não dá para a gente deixar passar batido. São assuntos que vão ser tratados com muita seriedade. Já que o Vampeta falou tanto, né, da prisão aqui que eu tô, né, velho, Vampeta, a gradezinha aqui atrás, eu acho que teu sonho é me ver preso. Eu nunca vi isso. Mas isso aqui eu quero agradecer muito de novo ao restaurante Larica aqui em Barcelona, porque a gente está no meio do feriado, restaurante lotado, e os caras me abriram aqui a sala deles, o escritório deles, que Marcos André tá chamando de cadeia, mas quero agradecer muito, para mim, o melhor restaurante de Barcelona, comida brasileira, e mandar um abração pro Vitinho e pro Brando, que são os donos aqui, e pra galera da pelada toda que tá assistindo a gente, Tiaguinho, Fabrício, Tabata, o outro Fabrício, a Jenny também, a Tabata, todo mundo aí, muito obrigado pelo carinho que estão tendo com a gente aqui em Barcelona. Marcos André, não é cadeia, mas deixa eu pagar minha permutinha, pelo amor de Deus, para eu conseguir ter na internet. A gente vai para um break na Rádio Jovem Pan, seguimos no YouTube. Bom, a gente segue no YouTube. Gostou, Marcos André, da minha permutinha? Da hora, né, Tico? Bar Larica, vem cá, o cardápio tem também na Holanda. Lá na Holanda tem o cardápio de fumo lá, viu? Aí tem também? Não! Lá tem, na Holanda, amor, na Holanda tem lá os cardápios, ó. Quero um do Marrocos, quero um do Suriname. Aí também tem, não? Não! Aqui, cardápio é só de comida, velho Vamp. Só comidinha, tranquilo.